Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Laboratório do Expert. Ups, aqui é um podcast, ao Lab Expert, o podcast. Pois é, ele chegou há tanto tempo que ele já existia aqui, ó, no meu coração. Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. Essa risada, vocês conhecem já eu digo de quem é. Esse podcast que já existia aqui no meu coração e principalmente na minha cabeça, já faz tempo que esse podcast eu venho amadurecendo. E é interessante que hoje eu quero contar um pouquinho sobre isso. Esse podcast, ele nasce no momento em que eu decidi que nessa bancada a gente ia conversar e a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. Então, eu acho que ele chegou na hora certa. E olha só a pessoa que eu trouxe. Eu vou ler aqui essa pessoa, que lógico que ela tinha que estar aqui nesses primeiros episódios. Ex-advogada, inclusive quando eu a conheci, ela já trouxe assim pra mim, eu sou ex-advogada, olha que mulher interessante. E agora, mas não só agora, há já algum tempo, mentora em branding pessoal e arquétipos. Arquetípico. Brand arquetípico. Brand arquetípico. Então, é brand pessoal e arquetípico. Esposa de Cleiton, mãe de Joaquim. Um beijo, Joaquim. E uma mulher totalmente fora da caixa. A minha querida mentora e amiga Amanda. Uma ótima pessoa para viajar! Seja bem-vinda! Obrigada! Que felicidade, Thaís, estar aqui com você nesse momento. Poder compartilhar esse espaço, o meu momento com o seu momento. Que Sim. Dia maravilhoso. Muito obrigada. Que honra estar aqui. Isso. E falando sobre dia maravilhoso, eu vou explicar para você que está aí assistindo. Esse aqui é um podcast que ele é gravado sem cortes. Então, você está assistindo aí no outro dia. Mas a gente vai gravar aqui a Vera sem cortes. A não ser que seja uma coisa assim, né? Mas o ideal é que seja assim. E hoje foi um dia muito importante para essa mulher que está aqui na minha frente. A gente vai conversar sobre isso. E aí, como vocês já sabem, a gente tem ali as etapas do nosso podcast. Nesse primeiro momento, a gente vai contar histórias. Uma coisa que a gente ama fazer, né? E aí, Amanda, hoje organizando, eu tava tentando lembrar, porque você fez imersão, método coragem, fez TCN, foi mentorada, foi da comunidade, contrato vitalício, quase que engasgou. Engasguei por causa Só disso. que eu não consegui lembrar de como que a gente chegou uma a outra. Foi porque você foi mentora de Jussara. E Jussara me indicou. Então e foi aí, isso. eu, no meu momento, que eu precisei pausar por causa de problemas de saúde dentro da minha família, eu comecei a me ouvir. Eu disse, eu vou procurar Thaís. Então, lembrei. A primeira vez que eu falei com você, eu acho que foi ainda sobre Jussara, que eu fazia umas perguntas na época que eu fazia essa atividade. Então, ela como minha mentorada, Ju, um beijo pra você. E aí, depois você veio até mim. E eu lembro que eu fiz um resumo, gravei. Eu disse, Thaís... Um resumo de 78 áudios. Prepare, o podcast começou. Porque eu gravei trocentos áudios contando um pouco da minha história. Da minha inquietação de querer fazer algo diferente. Porque eu tinha um projeto que eu fazia com Cleiton, que é meu esposo. Sim. Né? Nós éramos consultores em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, nesse momento de muita inquietação, eu disse... Prepara o ouvido. E aí eu contei um pouco da minha história, buscando saber mais sobre a mentoria. Conta um pouquinho dessa história, então, desse momento que você chegou ali pra mim, dessa transição. E aí você tem uma coisa legal para você fazer antes da mentoria, né? E aí eu comecei a fazer eu fiz a imersão. Mas o que foi que aconteceu nesse processo, né? Que eu passei a ser ex-advogada e hoje sou mentora em branding pessoal e arquetípico.
Nesse processo que eu estava de inquietação, em 2019 eu tive burnout, eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E aí, depois que eu saí de lá, eu queria continuar no direito, até porque eu não me via fazendo outra coisa, mas também queria me oportunizar a fazer algo que fosse diferente do que eu trabalhava lá. E aí, eu vim gritando dentro de mim para... eu preciso ser diferente. E aí, fiz consultoria de imagem. E aí, foi quando veio o processo de autoconhecimento mesmo depois de muito tempo de terapia. E aí, eu percebi que um dos meus maiores dons era a criatividade e a comunicação. E logo eu que me dizia que tímida, insegura e que não gostava de falar. Assim, era carismático, mas me poupava para falar. E aí eu quis resgatar, de fato, essa mulher, trazendo toda a minha história, né? Então, não que eu iria voltar para lá, mas eu queria saber, resgatar, de fato, quem essa mulher comunicativa, que eu consegui me conectar com essa Amanda criança. De fato, que era essa criança espontânea, autêntica e bem comunicativa. Sobre isso, essa semana eu vi um post da Mariana e eu lembrei que esse post já existe. E é com esse nome que você tinha ali falado. Então, aquela história já existia. E naquela época, eram mentorias que duravam uma tarde inteira, emendava com café e tudo mais. E eu lembro que você... Então, foi isso. Você veio da imersão, a gente fez a sala das 7 mulheres. Sim, e foram 7 mulheres que fizeram parte daquela imersão. E aí, depois, a gente iniciou um processo de mentoria. E eu lembro que, naquela época, você já tinha... É interessante, você já sabia o que ia fazer. Quando eu vejo a Amanda de hoje e a Amanda ali daquele tempo, acho que 3 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás. Isso. E... Foi em 2027, julho de 2022. Julho de 2022. Então, aí a gente vai fazer já 2 anos. Então, você já tinha certeza ali do que você queria fazer. Essa palavra resgate, ela já estava ali, né? No seu vocabulário, naquilo que você trazia. E essa construção, eu acho que foi de todas as mentorias, todos os processos que eu vivi, como também eu estava ainda me moldando, eu acho que foi um dos que eu vivi mais intensamente. Tão intensamente que me coloquei, que é um dos papéis do mentor, não necessariamente a gente vira cliente do outro. Eu não consigo ser cliente de todo mundo. E nem devo, e nem preciso ser. Mas no seu processo foi uma construção tão linda que em determinado momento nós vimos que seria interessante que eu experimentasse esse resgate. E sabe uma coisa que eu estava lembrando hoje quando eu estava listando? Aquele dia que nós fomos a campo para a gente tornar real os símbolos do que você me ajudou a ver que eu representava. Sim. Depois que eu te dei muito trabalho e tudo mais e tal, e que a gente foi... E foram momentos muito preciosos junto com você. O que você lembra daquela Thaís e a Thaís de hoje? Uma Thaís que hoje eu olho para você, por isso que todas as vezes que eu lhe vejo em cima do palco, eu me emociono, né? O que quando eu vejo minha flor, né? As flores do meu jardim... Olha só, tinha que ser! As flores do meu jardim florescendo, não apenas desabrochando, mas florescendo, é motivo de... É missão cumprida. E olhar para você em cada passo que você dá... eu não tenho palavras, porque é Thaís que não tem medo de ser quem ela é de fato. É Thaís que não tem medo de iluminar, de levar essa autenticidade. Thaís que não tem mais vergonha, que não tem de ser desastrada. Então, assim, gente, é incrível isso. E quantos passos, quanto você cresceu depois, de fato, de mostrar quem de fato é você. Né? Então, eu sou grata demais a Deus por esse momento, assim, e por ver vocês. Que bom! Você é necessária. Que bom! E assim, e hoje, esses dias eu ouvi, disse, Amanda, você é necessária, né? E aí, se eu sou necessária e estou aqui, eu agradeço muito a você. Você acreditou em mim quando eu não sabia nem o que eu ia fazer. Se, Thaís, eu tenho essas habilidades, o que é que eu vou fazer com isso? E a gente foi. E foi realmente um processo onde nós mergulhamos. Eu acho que daqui para aí e daí para cá. Sim. E a gente foi
enxergando, construindo isso tudo. Hoje, a gente está dizendo que, como é gravado, né? Hoje foi um dia muito feliz para você, né? Foi. Porque foi um passo de algo que a gente já vinha ali namorando de acontecer há algum tempo. Para quem não sabe, a Amanda é minha vizinha aqui de prédio, de escritório, né? E ela tem uma sala linda. E eu sempre dizia, Amanda, essa sala precisa ser povoada por flores. E assim, claro, outras coisas vindo, mas sempre ali com esse momento onde... Já teve momento de ter muita gente, mas não Sim. intencionalmente convidado para um serviço que você iria prestar. E hoje, esse jardim estava bem florido, né? Tava. Assim, eu tinha... Foram crenças, vamos dizer assim, que foram quebradas, mas acima de tudo, eu que trabalho com a essência, Sim. o resgate da essência, eu encontrei o que funciona para mim. Uhum. Então, quando eu falo, não é porque todo mundo tem um curso que eu tenho que criar um curso. Isso. Não é porque todo mundo tem uma mentoria que eu tenho que ter uma mentoria. Então, eu queria, de fato, ter uma mentoria em grupo. Uhum. Mas eu que tinha um trabalho extremamente personalizado, como é que eu me questionava? Como é que eu vou fazer isso? A gente conversou muitas vezes bateu sobre muito sobre isso, assim, para não, vamos lá. Mas não é isso. E é um processo. A minha mentoria, o que eu entrego, é um processo de autoconhecimento a todo instante. Porque eu preciso olhar para mim para poder externar. Isso. Para poder comunicar, porque a gente atrai aquele que a gente comunica. E aí, se eu quero o meu jardim recheado de flores, e flores que se identifiquem comigo. E não apenas inspirem, mas que me inspirem também. Então, eu faço questão de mostrar que é possível. É possível você ser high ticket, sem precisar estar de salto, blazer. Uhum. É possível você ter grandes resultados sem precisar necessariamente ter inúmeros títulos. Porque algo que a gente faz e que faz parte dos meus mantras é que se você faz o que você faz, como você faz, ninguém faz. Isso. Porque ninguém viveu a sua história. Exato. Porque são os seus conhecimentos... Aquele reel sobre isso ficou lindo. São os conhecimentos adquiridos, são os conhecimentos vividos. Então, e que ninguém tira. É nosso. E é isso que faz a gente ser único. É isso. Então, eu e você, a gente pode um dia fazer a mesma coisa. Mas não vai ser a mesma coisa. Porque cada um é de um jeitinho. Porque temos histórias diferentes. Isso. Porque o que nos move, o que nos conecta, são as histórias. E é muito o que eu acredito, né? Então, parte da construção do método, quando a gente trabalha na mentoria, é justamente isso. Os resgate das histórias. Então, o que vai diferenciar o produto que você vai oferecer daquele produto que eu posso dar um Google e encontrar sobre aquele tema? É a história. Mas muitas vezes as pessoas, elas ainda se colocam num lugar que elas não querem estar, não querem se expor. Sim. E eu costumo dizer que a exposição, ela é uma escolha, mas a exposição também, a gente escolhe o que vai expor. Exatamente. Engana-se quem acha que conhece tudo da minha vida, da sua vida. As pessoas, elas escolhem aquilo que vão mostrar. E como mostrar isso é algo que é um dom. A gente esteve em São Paulo, né, juntas numa imersão de narrativas para duas pessoas que já são meio louquinhas. Saímos de lá e a gente chegava no hotel e era, meu Deus do céu, aquele cara bombardeou nossa cabeça. Sim. Só que uma percepção que eu fiquei, com certeza você também, é que a gente já é muito boa. Sim. Então, assistindo aquela imersão, naturalmente nós duas poderíamos estar ali também, entre aquelas pessoas. Mas foi bom, porque eu acho que foi uma grande confirmação de que contar histórias é algo que muitas pessoas ainda não sabem fazer, ou então por receio de estarem ali se colocando nesse meio. Isso. E aí você vem contando agora histórias, e a gente já vai falar sobre isso, que é por meio de Reels. Sim. Só que aí, antes disso, a gente falou muito desse resgate, né? E eu lembro que na mesma época que eu estava passando pelo momento com você do resgate, foi o mesmo período que eu passei por uma consultoria de imagem com a minha querida Cláudia Regina, que tá bem ali. E eu lembro que vocês duas, naquele momento, foram muito importantes para mim, porque era como a Thaís, que lá atrás tinha aquela fala, teve muito medo de brilhar, porque ouviu falas de que ali não era legal ter você
torcer do meu lado, porque me ofusca. E eu entender quem era essa pessoa. Então, Cláudia Regina também nesse processo. E aí eu vou aproveitar, porque vocês estão vendo aqui que eu tô... Não, você não fica orgulhosa quando você vê? Menina! Eu falei assim, gente, não vou prestar nesse podcast, porque olha só, meu Deus do céu, olha aqui, hoje eu tô de flor, olha que era pra ser de flor. Sim. Então deixa eu aproveitar para agradecer aqui a minha querida Cíntia da AWJ Joias. Cíntia, você tá arrasando muito, muito, muito nas escolhas. Os looks, hoje laranja, nossa cor, da By Moni, Sanzia, um beijo pra você. A make, hoje eu cheguei lá nas meninas, eu falei, Rafaela, eu quero ousar um pouquinho hoje na make. Então, Ana Cereja, Camila, um beijo pra você. Agradecer a Arthur aqui da P9, Bacelar sempre aí, meu querido Bacelar, sempre fazendo os registros. E aí a gente tava falando de Reels. Cada episódio, Amanda, eu tento trazer um tema pra gente falar do mundo dos experts. E aí, tem mais ou menos... Eu acho que tem mais de 30 dias, porque teve já uma rodada, você já começou um outro. Isso. De Reels. 45 dias, 45 né? Hoje. E aí, eu vou te confessar que eu tentei começar agora e eu meio que dei uma furada. Porque não é fácil. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente como tá sendo. Porque eu lembro lá atrás, gente, meu Deus, eu preciso. E você sabia já o que fazer e adiava. Primeiro, eu queria que você contasse como é que foi esse... Eu vou fazer. Primeiro porque, assim, eu tenho, apesar de comunicativa, apesar de gostar de falar, assim, eu sou do palco, né? E aí, assumir isso pra mim era muito difícil, porque, vamos dizer assim, que eu fui condicionada, né? A minha história era pra eu, de fato, me esconder, né? E eu não nasci para ser escondida, de jeito nenhum. E aí, nesse processo, então, gravar vídeos ainda é um pouco desafiador para mim. E aí, eu sempre travava nas minhas crenças. E aí, não tá bom, não... meu pensamento é muito acelerado. Sim. E aí, nem sempre eu consigo acompanhar. Então, nesse processo, isso me fazia sempre adiar. Postergar, tentava fazer, não estava bom. E aí, eu me apegava muito, apesar de ter quebrado muito do meu perfeccionismo, porque eu e perfeccionismo, controle, centralizador, era assim, bem coladinho. E hoje, assim, eu me desapeguei bastante. Mas ainda assim, dentro do Instagram, eu que trabalho com comunicação não verbal, ficava, não, meu feed, ele tem que eu tenho que mostrar como é que eu oriento as minhas mentoradas. Então, precisava ter uma certa organização. Se não postar nesse horário, não vou postar. Sim. Não sei o que... não estou seguindo uma linha editorial. Então, quando eu via, né? eu ia colocando... Então, assim, se eu tivesse num processo que tivesse com muita coisa, então o Instagram, ele sempre ia deixando pra lá. E aí... Porque sempre vai ter outra prioridade. Sempre. E aí, eu fui chamada para participar de um desafio de postar Reels por 30 dias. Um Reels diariamente. E aí, eu estava, assim, passando por um problema pessoal. Como meu filho estava passando por um desafio na escola. E eu disse, mas assim, eu vou. Né? Eu vou vencer um dia por vez. E terminou que foi super leve, porque eu encontrei uma forma do que era o meu possível. Eu falo que existe o ideal, existe o real e existe o possível. E o meu possível era aquele. E ai de quem dissesse que não era perfeito. Porque se tem uma frase que eu não gosto, é melhor o feito do que o perfeito. Nada de feito, meu filho. É perfeito mesmo, porque foi o meu perfeito dentro do que eu podia fazer. Então, foi o meu melhor. E aí, eu digo assim, mirei no que vi, acertei no que não vi. Nesse processo de criar Reels, eu descobri que o Instagram, ele está possibilitando um novo formato que são Reels curtos, sim, com áudios curtos e que, na verdade, esses vídeos trazem relatos do seu dia a dia, então pode ser de aula. Que a gente vê muito, você pode pegar ali umas imagens e colocar um texto. E tem o que eles chamam de gancho, né? Que, assim, é alguma coisa que chama a atenção e depois o conteúdo técnico, sim, mesmo está na legenda. Isso, que as suas legendas são aulas, né? Exatamente. Então, que nenhuma entrega sua é pouco, né? Que a gente já, inclusive, eu já como mentora puxava várias vezes, sim, a orelha. Amanda, tá entregando tudo e depois entrega o quê, né? Então, assim, dentro também de um limite. E aí, quando eu comecei a perceber, eu fui resgatar vídeos. Eu lembro que uma mentorada minha fez assim, menina,
a quantidade. E esses vídeos? Eu disse, pois é, Olha tudo só. no meu celular. E aí, fui vendo, fui me encontrando. E depois eu me toquei no sentido, o que é que eu trabalho? Eu trabalho com brand pessoal e arquetípico. E eu utilizo os arquétipos, eu gosto de utilizar os arquétipos como uma ferramenta de autoconhecimento, mas também uma espécie de bússola para trazer elementos visuais que vão despertar o inconsciente do nosso cliente, despertando emoções através de vários estímulos, mas que ao mesmo tempo vai falando sobre mim. Isso. E aí eu disse, gente, é o que eu falo. Eu vou comunicar várias coisas. Eu vou comunicar quem eu sou, o que eu faço. Trazer elementos visuais que vão me representar e trazer um conteúdo. Então, na verdade, eu tenho que usar e abusar Você encontrou ali um formato ideal. E os resultados de estar fazendo Reels todo dia há 45 dias? Ai, inveja de você! Então, tanto que eu criei, depois de passar por 30 dias, eu quebrei crenças, aumentei mais de 2000% o alcance. Né? Então, eu fui contra o algoritmo total. Né? E aí, assim, gente, não é para você olhar sobre... Não é para viralizar. Né? É para você tá usando aquela ferramenta como para se comunicar, para mostrar o seu trabalho. E aí, eu encontrei o meu formato. As pessoas agora estão sabendo muito mais o que eu faço, como eu faço, os meus diferenciais. Então, toda semana, graças a Deus, tenho agendado calls para poder explicar, falar um pouco mais do meu trabalho. Isso. Então, não é sobre ganhar inúmeros seguidores. Não é sobre viralizar. E viralizar em vão. Exatamente. Então, hoje, permitiu, tanto que eu criei um desafio para fazer com que as minhas mentoradas também vivessem essa experiência de se autoconhecer para saber o que é que funciona. Sim. O que é que a gente, pensando em símbolos, em rituais, o que é legal para mim, de que maneira eu posso fazer, dentro da minha rotina, do meu dia a dia, eu desenvolver minha criatividade, né? Porque a criatividade é encontrar soluções para um problema. E quanto mais a gente vai ali estimulando a nossa criatividade, a gente vai ficando mais criativo. Então, isso é importante. É como um treino, a gente vai treinando. Então, você vai... Com certeza, o primeiro que você fez... e vai comparar com o segundo já foi bem melhor. O 10º já foi bem melhor. E a gente vai melhorando, né? Hoje eu virei a louca do take, né? Toda hora. Assim, você faz um take. Faça um take de 2. Vai pra quê? Não sei. Pro futuro. Está aqui em Estando na galeria, será usado. Exatamente. Eu acho que em coisas importantes sobre o Reels, né? Dentro ali da metodologia aqui que eu trabalho. A gente tem o funil do conhecimento, o famoso funil do conhecimento. Tem gente do TCN aí, diz aí, eu sou TCN. Olha só, quem não sabe TCN, transforma conhecimento em negócio. Quando a gente vai trabalhar o topo do funil, a gente sempre vai ter a intenção de criar com as pessoas conexão e visibilidade. Reels é uma excelente forma para fazer isso. YouTube, podcast, é topo de funil. Então, quais são as possibilidades que a gente pode pensar, principalmente usando ali o meio digital? Ah, Thaís, é só o digital? Não. Você está circulando, fazendo network, fazendo que as pessoas saibam quem você é, porque também ir lá só entrar mudo e sair calado e despercebido, melhor não ir, né? Exato. Então, você também tá conseguindo isso. E também sem sendo o chato, né? Também ser interessante, não interesseiro. Mas fica a dica. Mas o Reels, ele é essa possibilidade. Então, quando você fala, o intuito não é viralizar, e de fato não, porque na ideia é você trazer mais gente. Você vai trazer, de acordo com o que você consegue, se você faz um Reels de qualidade, como os que você faz, eu gostei muito daqueles que escrevendo, você viu? Foi em sua homenagem que eu mudei. Falei, vou receber a Amanda com a folha de ofício. Ela vai me matar. Aí eu mandei o áudio, né, pra você. Exato. Eu falei, consultoria, vai lá. O problema, e assim, oficialmente não teria problema. O que tem o papel de ofício? Mas é porque a gente pode mais. Sim. E se a gente puder, o que a gente vai utilizar é ao nosso redor, porque tudo posiciona, tudo comunica. Por que não pensar em algo estratégico e intencional?
Pois é. Aí eu fiz a Amanda, ela me disse o que fazer, onde comprar, toda a dica. Eu falei, eu vou então inaugurar com ela. Olha aí. E aí o Reels tem isso. E o seu tem aquele lá que você estava falando do método, escrevendo e tudo mais, mostrando. Fiquei até assim, porque eu fiz, meu Deus, ela tá mostrando o método dela pra todo mundo. Mas ninguém copia, não. E porque é seu, é único. Exato. E aí, daquilo ali, você fazendo os takes que faz, o que você faz ali com uma narrativa... viralizar e vai daqui a pouco, mas com pessoas que se interessam por aquilo. Porque eu acho que o grande risco é quando a gente viraliza... Pra quem? Para atrair pessoas que não conectam com você. Exato. Então, essa parte do Reels, ela tem muito essa força. Assim, eu tô encantada. Eu disse que eu comecei também a fazer, aí no 1º de abril eu fiz o vídeo. Olha, eu vou fazer vídeo, vou fazer o Reels, vou tentar todo dia útil, né? Aí eu consegui até a 3ª semana e depois eu não consegui todos os dias, mas também era uma promessa, era 1º de abril, então era meio mentirinha. Mentira, é verdade. Mas assim, outras coisas surgiram e a gente tem a questão dos potinhos de energia. Exato. Então o podcast ele foi antecipado, então que bom, a gente coloca essa energia. Então o Reels tem muito isso. E aí disso você faz, eu tenho o Reels, mas eu tô agendando calls, chamadas, reuniões comerciais. Exato. Então você que tá aí, às vezes você tá ali colocando um esforço muito grande, aparecendo, tá ok, bastante, mas e aí? Como que vai para depois uma etapa de meio de funil, de fundo de funil, onde você vai começando de fato a monetizar? Então quem chega já querendo já monetizar de cara, ou acorda um belo dia e fala, eu sou mentora, eu sou mentor. Vai ser difícil, né, Amanda? Demais. A jornada, a gente sabe. A gente tava falando sobre isso hoje, assim, sobre aquela história, né? Muitas pessoas querem o tele, mas não querem viver o story. E aí, assim, você quer comprar, você quer bater palma pra mim, mas vá lá atrás, isso, né? Olhe pra trás. Então, do nada, né? Eu cheguei aqui e não foi do nada, meu bem. Respeita a minha história. Olha, você tá em casa... Você vai falar assim, ó, respeita a minha história. Vou colocar aqui nos comentários, né? E falando nisso, você já tá inscrito nesse canal do Laboratório do Expert? Olha, eu aprendi, não falo mais siga. Inscreva-se no canal e coloca aqui seu comentário. Manda pra alguém que quer transformar conhecimento em negócio. Todos os convidados aqui são sempre pessoas muito especiais e que já sabem muito bem como fazer isso. Então, a gente começou contando história. Depois, a gente veio para um formato muito legal. E aqui, né, a pessoa trabalha com método, tem as etapas. Sim. A gente agora vai para a fase final do nosso podcast. Uma das fases que eu mais gosto, que chama experimento. A cada novo episódio, bebo uma aguinha... Porque, inclusive, isso nunca aconteceu antes, embora nós já tivéssemos cogitado muito, né? Enfim, o que é o experimento? A cada novo episódio, um novo experimento. E aí, nesse episódio de hoje, nós iremos criar uma entrega juntas. Adoro! Minha gente, assim, eu sou essa pessoa. Vou até brindar. Então, e assim, a gente tá fazendo, já até agora já foram criadas 2. Esses experimentos são criados assim, e se tiver quem queira, tá valendo. Então, toma aqui. E aí, olha só, o histórico. A gente já tem coisas bem legais aí criadas. E a ideia é que a gente, inclusive, pense, talvez, em formatos que una 2 formatos. Ou então pensa em... A gente pensa, você começou dizendo que era uma mulher fora da caixa. Sim. Eu sei que você é. Então, o que a gente poderia criar? E depois que eu descobri que eu sou... A gente não tem medo de ser. Não, eu me posiciono e eu não tenho medo de ser. Você ia falar, eu me acho. Pode dizer, eu me acho mesmo. Não, eu sou a única, minha gente. Ninguém viveu a minha história, não. Mas e assim, Amanda, eu tenho falado muito sobre a questão dos 40 anos chegando, assim, né? No nosso caso. Isso é um pouquinho depois, né? Eu sei... 4 dias. Mas é um pouco depois, né? Igual o irmão James, que aí depois é depois. 4 dias. E tem isso, eu acho que a gente também... Quando a gente faz isso, acho que é muito como missão, né? Hoje você falou isso, Cláudia falou isso pra mim. Então, as pessoas acham que é simples, mas não é. Mas voltando ao nosso experimento, o que seria a ideia? O que nós poderíamos criar juntas, né? Unindo nossas habilidades. Sim. Lembrei aqui naquela cena, gente, no elevador da... Não vou falar o nome da loja, que ela não é minha parceira. Movimentando ali. O que poderia ser criado juntas por nós? Em que formato, né?
Vamos pensar no formato digital, já que agora Sim, tá falando de claro, Reels, né? sim. Negócio de ficar só negócio do Sim, presencial. não. Até porque, assim, eu estou me desafiando a isso. Ah, isso. Então, Né? seria uma coisa... Então, vamos pensar. Formato digital, certo? Sim. Público. Mulheres. Mulheres. Então, vamos. Mulheres As empreendedoras. flores. Tá. Mulheres profissionais. Então, vamos lá. Empreendedoras, empresárias, profissional liberal, autônomos. Sim. Estamos aqui. Vamos trabalhar com a faixa etária? O que você acha? Pode ser. 20 anos, tipo o meu? Não, tô brincando. Próximos 40 40, acho que isso aí tá rendendo. A gente teve um episódio que rolou uma excursão massa, né? Sim. Foi a entrada. Então, assim, acho que mulheres maduras, acho que independente da idade, mas mulheres que... Sim. Acontece muito com você também, o mesmo perfil que chega pra mim. Profissionais que já estão ali, já estabilizadas em suas áreas, elas que naquele momento que a gente tá muito maravilhosa e a gente quer mais, né? E aí, o que poderia ser entregue a elas no formato... Nós nunca fizemos nada, né? Eu sei que a culpa é mais minha do que sua. Tudo tem um momento, Tudo minha tem um gente. momento. E não foi por falta de vontade, né? E nem por falta de encaixe, vamos dizer assim. Mas, de fato, eu acredito muito que tudo tem seu tempo. O que poderia ser? O que eu penso sobre metodologia e sobre narrativas. Sobre narrativas. A arte de contar histórias, porque eu conto muito narrativa de forma não verbal, né? Através dos elementos visuais, das cores. Então, eu construo narrativas pensando em como diminuir você sem precisar você verbalizar tanto. Até porque eu falo que a gente pensando em Instagram, no meu digital, nosso cérebro tem 3 segundos para decidir se eu me conecto ou não com você. Verdade. Uma aula, vamos chamar essa aula de quê? Workshop, não. Não. Eu tenho um nome. Tananã, certo? Que é o que é. Tananã. Quando a comunicação verbal encontra a não verbal. Gosto. E aí o Tananã é o quê? Porque pode ser um workshop, mas sendo digital, workshop... Depende. Aula secreta, nunca não fiz nada. Tem a comunidade secreta, mas aula secreta. Sim, gosto. Uma sala secreta. Sim. Sala secreta. 2 Não começou pontos. a sala das 7 mulheres? Sim, quando Então, a gente transforma o resgate de uma sala. O resgate de Que não uma precisa sala. vir, pessoal. Não precisa ser de 7 mulheres, não. Não, vamos botar 7 mil. Exato. Sala. Então, olha só, vamos já preparar o card. Vê se você gosta. A sala secreta. Não, contrário. Comunicação. Não, quando... Vamos lá. Quando a comunicação verbal encontra a não verbal. 2 pontos. A sala secreta. Ai. E, de fato, porque pensando em comunicação não verbal, essência, e aí a gente vai trazer, vai externar, é muito secreto, porque o que está dentro de cada um de nós é único, é secreto. Então, eu não sei, eu posso até imaginar. Sim, porque a gente brinca com a história do secreto nessa... É a sala secreta, você é secreta, mas o secreto nosso secreto. Sim, e aí a gente pode usar a narrativa do secreto dentro dessa aula. Exatamente. O que está secreto, porque o que a gente vai... Eu lembro demais quando a gente começa ali a gente começou aquele trabalho e que algumas coisas vão aparecendo. Então, essas coisas, na verdade, às vezes elas estão secretas porque a gente escolheu deixar assim, ou adormecidas, né, por um tempo. Porque nos rotularam, porque a gente viveu em outras circunstâncias, né, em outra época. Isso. Né? A minha geração, os passos que eu escolher dar hoje eram inimagináveis dar há 10 anos, 20 anos, enfim. Então, isso tudo a gente vai se moldando, até porque existe, eu falo que assim,
o inconsciente, a nossa história, a nossa essência tem um respaldo do que a gente vive. Sim. Existe o inconsciente individual, né? Então, o que vem da nossa história. E não tem como. Ao contrário, a gente não vai esquecer a nossa história, a gente não vai deixar para lá. Ela vai reforçar a nossa autoridade, né? Então, você resgatar tudo isso, olhar, abraçar a sua história e trazer elementos verbais, né? Falas, Sim. que representam isso, e elementos visuais, símbolos que retratam isso, é o match perfeito. Minha filha, gostei. Eu acho que isso rola, viu? Eu também. Se você que tá assistindo acha que rola, você vai falar que rola. E depois com o Plus, ainda vou falar com Cláudia Regina para um momento com ela de fala, porque a comunicação do visual, vocês olha só. Sim. Olha, yeah. Gente, olha só. Eu gosto. Sim. E aí, isso aqui, Amanda, dá pra fazer, a gente chamou a sala secreta, mas pode ser como com um formato que tá tendo muito agora, tá em alta, de ser de mais tempo, tipo assim, umas 3 horas. Sim. Né? E já uma entrega paga. Paga. Uma entrega paga. Porque a gente fica... As pessoas, Gosto. elas, quando falam em narrativas, focam muito ou não nas imagens, né? No não verbal. Sim. Ou só apenas no verbal. Mas principalmente no verbal. Mas a gente pode e precisa casar isso porque... estamos na era digital. E aí, eu que trabalho com comunicação sensorial também, a visão é o sentido... Inclusive, eu roubei seu cheiro, lembra? Literalmente. Porque a gente, o que atrai aquilo que a gente comunica. Sim. Então, não Era é... emprestado, gente. Não a gente é à toa. comigo pra sempre. E aí, pensando em comunicação e falando em comunicação sensorial, a visão é o órgão Sim. que leva dentro dos 5 sentidos, é o que leva a informação mais rápida ao nosso cérebro. Então, antes de ouvir, de sentir qualquer coisa, a gente primeiro vê. E aí, se nesses 3 segundos eu conseguir, de forma autêntica, eu falar quem eu sou, o que eu faço, quais são os meus valores, o que é importante para mim, alguém... vai se conectar comigo. E eu tenho repetido muito, e você também com certeza concorda com isso. E quando isso acontece, todo mundo também que não comunica, tá tudo bem que não conecta. Sim. É muito libertador quando a gente tem essa percepção de com quem eu vou me conectar, quem vai de fato gostar do que eu faço, do exato. meu jeito. Acho que deve ter gente que fala assim, gente, que mina besta, fala umas bobeiras e tal. Não gosto. E tá tudo bem. E tem gente que vai conectar, que vai rir junto, enfim. Então, isso aí, eu acho que é um caminho. Então, a gente só precisa agora de uma data. Se o pessoal aí comentar dizendo que quer, a gente faz. E como tudo que é bom acaba logo. Pois não é? Né? Isso vai ter que ser... Aí, Amanda, a gente tá falando assim, que é o seguinte. A gente tá bebendo água. Aí todo mundo que passar aqui pela água, volta pra tomar vinho. Gosto. Gosta? E ainda mais eu que adoro processos de alquimia. Olha, então... Mas é assim, tem que vir na tacinha da água pura. Sim. Pra poder vir pro outro episódio. Porque a gente vai aprender... Com certeza, a gente tem que limpar a alma. Literalmente. E aí a gente vai finalizando. Eu queria... Já tinha dito aqui antes, mas queria repetir aqui o quanto eu tenho carinho, orgulho, sabe? De ter acompanhado esse processo, de acompanhar. Eu lembro que recentemente eu fiz uma fala muito... do que eu acho que o mentor também é. Quando eu disse pra você, Amanda, voa, vai, sabe? Porque a gente, às vezes, fica com aquela coisa de que... Sabe, e agora? Então, assim, são muitos processos. Eu tô aqui, eu tô te observando. E aí você, faz sozinha, vai dar certo. Sim. Então, eu acho que o papel do mentor é muito isso. Eu tô repetindo isso em todos os episódios, mãe. Mas né? É como eu me sinto. Então, de acompanhar cada processo de vocês, ver e às vezes dizer, olha, agora vai dar certo, já tá preparado. Então, o olhar do mentor quando sente que, de fato, tá pronto. A gente já tá aqui igual, foi o que eu falei pra você. Sim. Então, é isso que eu sinto. A gente
claro, daqui pra frente sempre vai estar construindo coisas, mas existem as fases que a gente Sim. precisa experimentar. Isso. E eu acho que foi bom. Sim, não, e eu tenho muito isso. Eu precisava de empurrões, vamos dizer assim, né? E a gente começar a ter clareza do que a gente quer e do que a gente não quer. Isso. E eu falo que essa questão do resgate é tão importante, assim, está tão ligado a mim. E aí, até quando eu vou ajudar as minhas mentoradas a resgatarem a sua essência, a todo instante eu estou me resgatando. Sim. O meu resgate, ele acontece todos os dias. E eu preciso estar me resgatando para levar uma comunicação coerente comigo e para saber quais são os passos que eu preciso dar. Para eu não me perder. Porque é fácil, a gente está bombardeado de informação. E aí a gente quer, porque deu certo com fulano, deu... E aí quando a gente vê, a gente está negociando inegociável. Né? E aí saber para onde a gente vai, saber o que é que a gente quer, o que é que a gente não quer. Então, de fato, dá medo. Dá medo. E ainda mais que a gente que tem esse, como missão... Cortar como é que fala? O cordão umbilical. Né? Então... Mas é isso, e vai estar sempre ali olhando e observando e acompanhando e principalmente torcendo. E aí eu já contei pra você, mas dizer aqui que hoje eu acordei e aí eu falei, senti no meu coração que Nossa Senhora tinha que estar aqui. Sim. Então eu trouxe ela para ela estar aqui junto com a gente, nós duas que somos devotas dela. Sim. E dizer que hoje foi isso. Eu acordei, eu falei, hoje ela vai estar lá junto com a gente. E eu sei o quanto que é importante para você. Sim. Que Nossa Senhora te guarde, te cubra com o manto sagrado dela, viu? Amém. Amém. Obrigada por tudo. Obrigada sempre. por tudo, sempre. Você é sempre muito cuidadora, sabe? Cuidado ontem. Tá precisando de alguma coisa? Ela no rebuliço danado da mentoria dela, preocupada se eu tava precisando de alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que eu admiro demais em você. O cuidado com o outro, o abraçar. Então... Obrigada. E aí, para finalizar, eu queria que você olhasse para essa câmera e deixasse aí uma mensagem, também dando as suas redes sociais e tudo mais, mas para quem tá ali, não sei se eu faço, não sei se eu vou, se eu dou esse passo, uma mensagem que você queira deixar para quem tá nos ouvindo. Não tenha medo de ser quem você é. A gente precisa aprender a deixar de se esconder de si mesma. E existe dentro de cada um de nós... A gente pode fazer algo único que somente a gente faz porque isso faz parte da nossa história, da nossa vivência. Então, tenho certeza que o que você faz, que está ali dentro dos seus pontos fortes, dentro dos seus valores, dentro das suas habilidades genuínas, existe algo que você pode fazer. E detalhe, é algo único que ninguém fez porque ninguém viveu a sua história. E ainda pode cobrar caro, viu, gente? E high ticket não é só alto, não. A gente vai conversar sobre isso. E se quiser saber mais, podem me seguir. Meu Instagram é Amanda Maia Protásio. Então, vai ter conteúdos fora da caixa. Não espere padrões, não espere... sequências, dias, vai ser sempre o que funciona para mim, é sempre dentro do que é possível e procurando sempre respeitar aquilo que é importante para mim. Então, não espere padrões. Muito bem, obrigada. E no próximo, a gente vai trazer Joaquim. Joaquim, você lembra quando você foi lá no meu escritório? Foi bem legal, né? Então, vou convidar você para vir aqui também no podcast. Ele vai amar. E aí a gente tem que dizer fim. Então, eu queria finalizar esse episódio mais uma vez agradecendo a WJ Joias, a Bai Moniz, Ana Cereja, Cláudia Regina, por todo o cuidado, carinho comigo, me deixando assim, né? A gente sabe como o não verbal importa, né, Amanda? Sou bem, né? Então... ressaltando ainda mais essa beleza única. Exato, embora eu dê trabalho pra vocês mas agora eu tô muito mais consciente. Então, agradecer e dizer pra você que fique por aqui nos acompanhando, porque a gente vai trazer muitas coisas legais. Espero que você tenha curtido. Amanda, muito obrigada. Um brinde pra nós. Fim. Como que termina um podcast? Só Jesus sabe. Então, bebendo.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Ixi, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1...